Olá, meu nome é Victor Carnevale, sou advogado e gostaria de tratar sobre o contrato de locação, especificamente no que tange às garantias legais que podem estar previstas no contrato de locação. Estamos falando da Lei 8.245 de 1991, complementada pela Lei 12.112 de 2009. O artigo 37 da Lei 8.245 de 91 nos apresenta as garantias que podem ser elencadas no contrato de locação. Lembrando que essa lei trata da locação de bens móveis, como carro, por exemplo, e de bens imóveis, que são bens residenciais, não residenciais e de temporada. Vamos às garantias. São 4: caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Porém, antes de tratarmos de cada modalidade de garantia, vale salientar que é possível celebrar contrato de locação sem qualquer garantia. Alguns juristas, doutrinadores, entendem que, dependendo do caso, a celebração de um contrato de locação sem garantia pode até ser mais vantajoso para o proprietário do bem, uma vez que numa possível ação de despejo, o fato de não haver garantia poderia facilitar a concessão de uma liminar judicial. Porém, nestes casos, é importantíssimo que o proprietário do bem busque conhecer profundamente a pessoa ao qual ele está alugando o seu bem. De que forma? Através de certidões de protestos, de certidões de distribuição cível, trabalhista, consulta no Serasa, no SPC. Estes atos iniciais são importantíssimos para traçar o perfil do locatário, do inquilino, diminuindo para o proprietário as chances de haver problemas durante a locação. Vamos agora, de maneira básica, tratar cada uma das garantias previstas na lei. A primeira delas é a garantia caução, que pode ser dada em dinheiro desde que não ultrapasse o valor de 3 aluguéis. Isso está previsto lá no artigo 38, parágrafo 2º da Lei 8.245 de 1991. Também é possível haver o que nós chamamos de caução com bem próprio, ou seja, em vez de dar o dinheiro como garantia, o locatário oferece um bem. Pode ser um bem imóvel, como um carro, ou um bem imóvel, como uma casa. Também é possível que um terceiro ofereça um bem como garantia, mesmo esse não sendo parte do contrato de locação. O objetivo da garantia é o efetivo cumprimento da obrigação no contrato de locação. É muito importante que o locador, ou seja, o proprietário do bem que está sendo alugado, exija do locatário a averbação do bem dado como em garantia. Se for um bem móvel, por exemplo, como um carro, deve fazer a averbação no cartório de títulos e documentos. Se for garantia um bem imóvel, deverá ser feita a averbação no local onde está a matrícula desse bem. Isto é importante porque dá publicidade ao ato. Se caso ocorrer alguma alienação futura desse bem, aquele que comprou tem todas as condições de saber se aquele bem poderia ou não ser alienado, já que ele está em garantia de um cumprimento de um contrato de locação. Outra modalidade de garantia prevista na lei é a do fiador. Neste caso, não é dado um bem como garantia da obrigação, mas o próprio fiador, com seu CPF, é a garantia e responderá com todos os seus bens uma vez que houver o inadimplemento ou descumprimento contratual por parte do locatário. O artigo 40 da Lei 8.245 de 1991 traz situações em que o locador
proprietário do bem que foi alugado, poderá exigir do locatário a troca do fiador, como, por exemplo, a morte do fiador, a falência, a recuperação judicial, ou seja, são situações em que o locador poderá exigir do seu inquilino, do seu locatário, a troca do fiador mesmo durante a vigência do contrato de locação. Outra modalidade de garantia prevista na lei é a do seguro de fiança locatícia. Esse seguro irá substituir o fiador. O locatário contrata um seguro mediante uma seguradora ou através de uma instituição financeira e esse seguro é quem irá garantir ao proprietário do bem alugado o pagamento ou o cumprimento da obrigação diante de um inadimplemento do locatário. Este tipo de garantia anda em desuso, uma vez que acaba não sendo muito vantajoso para o locatário ter que pagar o aluguel e mais um valor correspondente ao seguro, mas é sim uma das modalidades previstas na Lei 8.245 de 1991. E por fim, a última modalidade de garantia prevista na lei, que é a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. É uma garantia apresentada pelo locatário, ao qual ele destina suas cotas do fundo de investimento em favor do credor fiduciário, que neste caso é o locador, o proprietário do bem alugado. Tá? E essas cotas elas se tornam-se indisponíveis, inalienáveis e impenhoráveis após a respectiva verbação. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 88 da Lei 8.245 de 1991, essa garantia ela se dá com um registro do contrato de locação perante o administrador do fundo, que é uma das instituições autorizadas pelas Comissões de Valores Imobiliários, a sigla CVM, por meio do termo da cessão fiduciária. Portanto, tratamos das garantias previstas na lei. É muito importante que locador e locatário saiba que é proibido haver mais de uma garantia no mesmo contrato de locação. Ou seja, somente uma dessas garantias elencadas no vídeo é que podem ser utilizadas no contrato de locação. Ou então, celebrar um contrato sem nenhuma garantia, conforme também nós já falamos nesse vídeo. Isto está previsto no artigo 37, parágrafo único da Lei 8.245 de 1991. Por fim, o contrato de locação é um contrato bilateral, ou seja, as partes poderão discutir as condições do contrato e até mesmo durante a vigência do contrato de locação é possível fazer aditivos que alteram alguma situação do contrato, desde que estejam plenamente de acordo locador e locatário. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.